Fala pessoal, tudo bem? Novamente estou aqui com um grande amigo, Dr. Luiz Gustavo Ducati, neurocirurgião, professor lá da Unesp em Botucatu, especialista em dor. E hoje vamos falar um tema extremamente prevalente, que eu acho que a maioria das pessoas aqui já tiveram, vão ter alguma vez na vida, que é a dor nas costas, a famosa lombalgia. Gustavo, obrigado de novo por participar aqui do meu canal. Legal que você tenha vindo. O outro foi um papo maravilhoso e esse daqui tenho certeza que vai ser bem legal também. Queria que você falasse um pouquinho sobre a lombalgia. O que é isso? Cara, a lombalgia é um mundo, né? Vamos falar sobre uma coisa extremamente prevalente, ou seja, só para você ter uma ideia, Léo, 80% da população vai ter ou teve dor lombar. Certo. Tá? Desses 80%, 20% cronificam. Tá? Ou seja, se você pegar uma população aí de 200 milhões de habitantes, nós vamos ter que 40 milhões tem algum tipo de dor crônica lombar. Né? Então, nós estamos falando de uma coisa que é extremamente prevalente. Né? A lombalgia ela é uma doença que pega quase todas as faixas etárias. Né? Então, desde adolescentes, adultos jovens, no ápice do trabalho, né? Até pacientes idosos. Né? E as causas são as mais diversas. Então, a gente tem aqui as principais causas são ainda musculoesqueléticas. Né? Então, você tem fraqueza de musculatura, né? São problemas de degeneração da coluna, né? E que o tratamento é puramente conservador, até aqueles casos mais complexos que envolvem uma possibilidade de um tratamento intervencionista ou cirúrgico. E como que é a lombalgia? Como que é a dor nas costas? Como que ela vai se apresentar, Gustavo? Como o paciente chega para você no dia a dia? A gente tem duas apresentações, né? A gente tem aqueles quadros mais agudos, aquele cara que fala assim, poxa, eu fui pegar uma garrafa, um saco de alguma coisa no chão, ou uma garrafa de uma caixa de alguma coisa e comecei a ter dor. Tá? Então nós temos essa apresentação, né? E a gente tem aqueles quadros onde é um início mais insidioso, aquele paciente começa com uma dorzinha, mas ele não dá bola, né? Isso vai com o tempo piorando, até atingir uma intensidade que começa a interferir na qualidade de vida. Então, essa apresentação ela é bastante diferente e envolve inicialmente, né, nós vamos falar daqui a pouco sobre diagnósticos, mas ela envolve abordagens diferentes também. Nesse início agudo, você tem que ser mais agressivo. Nesse início mais insidioso, você tem um tempo melhor para estudar e ver qual é a causa da dor, se é que você encontra às vezes. Né? E é possível evitar que esse quadro cronifique? Sim, é possível evitar, né, você fazendo o tratamento correto, né, é possível evitar a cronificação. Tá? E quando a gente fala tratamento, não é só tomar o remédio. Né? É você ter noção de que muito das lombalgias está envolvido com o teu estilo de vida. Né? Então é o que eu falo para meus pacientes aqui. Da porta para dentro, eu tenho algum controle. Da porta para fora, eu já não tenho mais controle. Então depende muito do próprio paciente em se conscientizar, em seguir as medidas que são necessárias, que nem sempre são fáceis. Né? E com isso a gente pode impedir a cronificação da dor. É igual a enxaqueca, né? O ideal na enxaqueca também é a gente pegar o paciente com quadro episódico, não que fique crônico, que aí diminui o número de medicamentos e também depende muito de mudança de hábito de vida do paciente, fazer uma atividade, alimentação, tudo isso é importante, né? Mas vamos lá, qual que é a principal causa de lombalgia hoje no nosso meio? É a musculoesquelética, que nem você falou, Gustavo? Léo, a principal é a musculoesquelética. Eu vou te dizer assim, de cada 5 pacientes que entram aqui com lombalgia, 4 não precisam de cirurgia. Tá? A maioria a gente fazendo uma boa reabilitação, um bom tratamento clínico, a gente consegue melhorar esses pacientes. Eu digo para eles o seguinte, é o caminho difícil. Né? O caminho fácil, ele vem aqui e fala assim, olha, você precisa ser operado, né? Eu me responsabilizo pelo seu tratamento, né? Porque você está entregando para alguém o seu tratamento. Quando você tem uma patologia cirúrgica, você está entregando para o cirurgião isso aí. Tá? O resultado depende muito do cirurgião. Mas quando não é um tratamento cirúrgico, quando é um tratamento conservador, onde você precisa de tomar medicação corretamente, mudar estilo de vida,
fazer atividade física, é o caminho mais longo, é o caminho mais difícil, porque depende de tudo e todos esses fatores. E hoje em dia a gente sabe que na correria do dia a dia, das profissões, né, é difícil o paciente conseguir aí ter uma alimentação mais regrada, ter tempo para fazer uma fisioterapia, uma atividade física, um pilates, que são sim, extremamente fundamentais para isso. Com certeza. E quando a gente fala em musculoesquelética, seria o quê? Uma escoliose, seria uma hérnia de disco, ou mesmo a fraqueza do músculo? Fadiga muscular mesmo. Então, hoje em dia a gente fica muito sentado, né? A musculatura de suporte da coluna, ela enfraquece muito fácil. Uma comparação que eu faço bastante para meus pacientes, né? O que é interessante, eu digo, quando você fala coluna, né? O que é a coluna de uma casa? Ela tem uma viga de metal, vamos imaginar que é a parte óssea, né? E a gente tem o concreto na casa, que seria a parte muscular. Tá? Se a parte muscular ou o concreto enfraquece, você sobrecarrega a parte óssea, que seria a viga, e ela entorta. Tá? Então, como é que você pode fazer isso aí? Você tem que fortalecer a musculatura. Se você fortalece a musculatura, você tira a carga da parte óssea, entendeu? Então você tem um equilíbrio melhor. E esse trabalho é fundamental. Com certeza. Tá bom, vamos avançar. E o tratamento, Gustavo, como que seria? O tratamento, Léo, ele tem vários steps, né? várias fases. Né? Então, inicialmente, né? Reabilitação física. Né? Então, muitas vezes a ajuda de um fisiatra, né? Para orientar que tipo de atividade fazer, né? E algumas medicações para você, relaxantes musculares, né? Então a gente evita ao máximo usar, por exemplo, muito tempo de anti-inflamatório, muito tempo de relaxante muscular. A gente foca mais hoje na reabilitação. Tá? E aí, a partir da resposta que esse paciente vai tendo, nós vamos abrindo outros leques de tratamento, né? Em função dele estar respondendo bem ou não, e em função do diagnóstico, né? Em função do que a gente encontra, principalmente nos exames de imagem, no exame físico, óbvio, né? E nos exames de imagem. Hoje alguns pontos são complicados. Então, quando a gente fala em SUS, reabilitação é muito difícil, né? Principalmente. E é o principal. Então, principalmente lombalgia. A gente tem algumas reabilitações, assim, umas doenças entre aspas um pouco mais graves, AVC, ou mesmo esclerose, mas mesmo assim muito demorado. Imagina para lombalgia, né? E no convênio, né, na saúde suplementar, também é complicado, né? Porque os fisioterapeutas, infelizmente, recebem pouco, colocam milhares de pessoas ao mesmo tempo. Exatamente. E não fazem o adequado. O ideal é você diferenciar muito, né? Porque os pacientes podem ter os mesmos sintomas decorrentes de causas diferentes. Sim. Então, se você não identificar, e aí entra o papel do fisiatra, né? Que a gente muitas vezes pede ajuda para eles. Qual musculatura fortalecer, que tipo de fortalecimento fazer, né? Hoje a gente tem uma gama, né? Que muitas vezes foge do nosso conhecimento até. Então, muitas vezes a gente acaba recorrendo a esse tipo de profissional. Tá. Você falou duas vezes fisiatra. O que seria o fisiatra? Que tem muita gente que não conhece essa especialidade. O fisiatra é um médico, né? Com formação em reabilitação, né? Então ele é especializado em reabilitar, ou seja, ele identifica que tipo de problema muscular que você tem, osteomuscular que você tem, e propõe soluções específicas para resolver esse problema. Em Bauru nós temos fisiatras maravilhosos. Temos e na nossa clínica vamos puxar o saco, né? Nós temos uma maravilhosa que é a doutora Sueli Amara, né? Exatamente. Que além de excelente profissional, é uma pessoa de um coração gigante. E um né? conhecimento fantástico, extenso, né? Não tenho o que falar. E outros também, não é que a gente tem que puxar o saco para o nosso consultório, né? Também, né? Não, nós temos muitos, felizmente, hoje na cidade, nós temos muitos fisiatras bons. Muito bom, isso com certeza. Gustavo, tá, o paciente chega para mim, eu tenho uma hérnia, tá? Eu tenho uma hérnia de disco lá lombar, quando que eu vou operar? Todo paciente com hérnia de disco, eu opero, eu mexo, como que funciona isso? Porque muitos vão chegar lá para mim com a ressonância falando que tem uma hérnia. Quando que eu tenho que encaminhar para o neurocirurgião para fazer a cirurgia? Bom, a gente tem que diferenciar primeiro, Léo, hérnia de protusão. Tá, legal. Eu acho que é importante a gente ter essa conversa, porque assim, muitas vezes vem no laudo lá, protusão, e protusão não é cirúrgica. Todos nós temos protusão. Tá? Eu sei que você é atleta, você corre, mas se você fizer uma ressonância, possivelmente você vai ter uma ou duas protusões. Então, tem muito paciente que chega para mim e fala assim, doutor, eu tenho 5 hérnias.
eu já sei que é tudo protusão. Porque se fosse hérnia mesmo, não estava nem de pé. Né? Então, acho que a primeira coisa é isso, que é a protusão e que é a hérnia. A protusão é quando o disco tem um abaulamentozinho, né? E a hérnia é quando uma parte do disco se destaca e sai e comprime o nervo, tá? Bom, então a primeira coisa é isso. Quando se operar uma hérnia? Então existem alguns critérios, né? Cirurgias em caráter emergencial, tá? Quando existem hérnias que são extrusas, ou seja, uma hérnia muito grande, que está comprimindo o nervo, né? A ponto de dar sintomas deficitários, que a gente chama, né? Então, o paciente vem com o pé caído, doutor, eu não consigo levantar o pé. Ou com uma anestesia no pé, ou uma situação mais grave ainda que a gente chama de bexiga neurogênica, né? Onde você tem uma compressão dos nervos que vão inervar a região pélvica, né? E o paciente simplesmente para de urinar, não consegue mais urinar, faz o que a gente chama de bexiga neurogênica. Essa é uma situação que você tem que resolver de caráter emergencial. Em 48 horas tem que estar operado esse paciente. Tá? Tirando essas situações de exceção, né, normalmente a gente indica uma cirurgia se o paciente não melhorou em 3 a 4 meses da dor. Tá? Por quê? Porque a história natural da hérnia é de que ela reabsorve em 3 a 4 meses. A maioria delas reabsorve em 3 a 4 meses. Então, se o paciente passou 3 a 4 meses, mantém a dor e mantém a hérnia, não melhorou nos exames de imagem, a gente indica a cirurgia. Isso na cirurgia, na hérnia lombar, né? Quando a gente fala hérnia torácica ou hérnia cervical, aí os sintomas que vai falar, por exemplo, uma síndrome da cauda equina, aí tem que ser mais rápido. Né? Sim, o raciocínio é mais ou menos o mesmo. Uma hérnia cervical, por exemplo, né? Se o paciente está com sintomas neurológicos, né? Há 15 dias atrás eu operei um rapaz de 43 anos, que ele era pintor, e ele começou a ter formigamento nos braços, não conseguia mais levantar os braços para pintar. Então, 2 hérnias grandes mesmo, a gente operou, ele melhorou já. Então, segue o mesmo raciocínio. Né? Tá. Eu lembro num quadro lá no Fantástico, aquele Que Dor é Essa? Não sei se você chegou a ver, que é do Drauzio Varela, e chegou um rapaz, que eu acho que é bem o que você comentou, ele passou no ortopedista, famoso em São Paulo, ele operou uma hérnia lombar. E o ortopedista falou, você tem que fazer a reabilitação. 3 meses depois o Fantástico foi conversar com ele, não tinha feito nada. Perguntou para ele como estava a dor, ele falou, está pior ainda. Então é o que você comentou, não é só a hérnia, tem que fazer a reabilitação, que faz muito. Sim, assim, a cirurgia é uma parte do tratamento. É uma parte, e eu diria uma parte pequena do tratamento. O principal é a conscientização. O tratamento não acaba com a cirurgia, ele continua. Né? Então é todo um contínuo que o paciente tem que se conscientizar de que tem que fazer também. E naquele caso, Gustavo, que deve ser a minoria também, paciente com uma dor lombar, você faz lá a hérnia, você corrigiu o paciente, ele fez a reabilitação, está fazendo bonitinho, na medida do possível, acompanhando com o fisiatra, e ele não teve nenhuma resposta. Ele desenvolve uma dor que a gente chama de dor neuropática. Nesses casos, o que a gente faz? Tá, já também dando um passo para falar um pouquinho sobre dor neuropática, tá? Se você puder definir para o nosso... Muitas dessas cronificações de dor, né, Léo, elas assumem um caráter neuropático. O que é um caráter neuropático? É quando você começa a ter uma dor de origem, uma sensibilização do sistema nervoso, tá, periférico, que começa a disparar de uma forma descontrolada. Né? Então, ele interpreta aquilo como dor, tá? Mesmo não estando mais doendo. Então, toda dor que se torna crônica, uma dor lombar maltratada, ela vai se cronificar. Eu falei 20% se torna crônica. E aí você já tem todo um sistema já de modulação cerebral, inclusive, envolvido, né? Existem alguns trabalhos com ressonância magnética funcional, né? Mostrando que o funcionamento do cérebro de quem tem dor crônica é diferente do funcionamento do cérebro de quem não tem. Então, você tem áreas relacionadas à dor que são muito mais ativadas. Né? E é por isso que a gente tem que ser agressivo no tratamento da dor para impedir essa cronificação dela. Porque ela passa a não ser mais um problema periférico, ela passa a ser um problema central. Né? Então, com modificação de circuitaria do cérebro, e aí fica muito mais difícil de tratar depois. Interessante. Tá, e aí nesse momento, existe alguma coisa a mais, alguma modulação? Não sei,
bomba de morfina, opioide, que eu acho que também não é o correto, né? Em muitos casos, de cronificação. A gente tem evitado muito essa questão. Nos anos 90 se usava muita bomba de morfina, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre os procedimentos antes, né? A gente tem uma gama de procedimentos para a coluna, né? Para dores da coluna, quando bem indicados, né? Que vão desde coisas simples, mas que tem uma alta taxa de resolução, que são os bloqueios, né? A gente faz algumas infiltrações aí, e você consegue dar uma melhora a longo prazo para o paciente reabilitar. Sim. Então, é o que eu converso com eles bastante. A melhora com o bloqueio, ela é bastante significativa, só que ela é uma melhora temporária. É o tempo para você reabilitar. Tá? Se você fizer o bloqueio e não reabilitar, a tua dor vai voltar daqui a alguns meses. Né? Então, a gente começa com os bloqueios, passando para procedimentos de radiofrequência, por exemplo, que a gente vai cauterizar alguns nervinhos ali que a gente sabe que estão doendo. Né? As cirurgias em si, né? Então hoje a gente tem cirurgias que vão desde minimamente invasivas, a cirurgia endoscópica, cirurgias tubulares para hernia de disco, onde você, incisões de 1 ou 2 dígitos, assim, você consegue resolver o problema do paciente, até as cirurgias maiores, né? De artrodese, que a gente chama. Muitas vezes você tem uma coluna muito instável, muito degenerada, você tem que descomprimir vários níveis, você tem que estabilizar a coluna do paciente, né? Então você tem, e claro, Léo, isso é tudo avaliado caso a caso. Cara. Eu acho que um dos grandes erros da medicina hoje em dia é a gente colocar tudo em protocolos. Né? Então a avaliação tem que ser diferenciada. Como eu te disse, o paciente, às vezes, 2 pacientes com a mesma dor podem ter tratamentos completamente diferentes. Tá? Isso é importante, essa personalização. E aí a gente tem alguns procedimentos para quando a dor cronificou, ou seja, por que muitas vezes você opera o paciente, eu recebo muito paciente operado aqui já de outras cidades e tal, que continua com a dor? Porque o problema já não está mais tanto na coluna em si, o problema já houve uma sensibilização de todo o sistema nervoso central e periférico. Né? Então, para esses casos, existe um tratamento, né, que funciona uma boa parte das vezes, que é a neuromodulação. Então, a gente coloca uma espécie de um chipzinho, um marca-passo, vamos dizer assim, na medula, né? Onde a gente consegue, utilizando uma teoria que foi desenvolvida lá em 1950, né? Que é a teoria do portão da dor, ou seja, eu coloco esse aparelhinho, ele vai estimular algumas fibras que a gente chama de fibras grossas, para inibir as fibras de dor, que são fibras finas. Então, é como se eu estivesse impedindo essa dor de chegar no cérebro. Eu não estou mais tratando a causa, estou minimizando a consequência. Entendeu? E é um tratamento que, assim, a gente vê assim, mudanças de qualidade de vida muito grandes. Né? Legal. Vamos lá de novo, falando de saúde pública. O que tem acesso o paciente na saúde pública, desses procedimentos? Olha, para esses procedimentos mais elegantes, vamos dizer assim, por exemplo, uma neuromodulação, uma radiofrequência, infelizmente o SUS ainda não cobre. A gente tem o rol da ANS, os convênios são todos cobertos, né? Mas infelizmente pelo sistema público a gente não pode dispor disso ainda. Né? Mas as cirurgias convencionais, né? Que são tão boas quanto as cirurgias minimamente invasivas. A questão das infiltrações, dos bloqueios, isso tudo o SUS oferece, é possível fazer. Legal. Já veio no meu consultório paciente com dor lombar e eu falei, vai no Dr. Gustavo para verificar o bloqueio. E ele fica com medo, tá? de aplicar o bloqueio. Não sei, medo de infecção ou alguma coisa a mais. Queria que você explicasse, o bloqueio é algo simples, como que funciona? Claro que você não vai explicar a técnica, mas é algo simples? Tem aumento? Qual que é o risco do bloqueio? Existe uma mística, né, em cirurgia de coluna. Né? Eu digo o seguinte, uma coisa que a gente nota que é engraçada. Eu, como neurocirurgião, opero cérebro e coluna. Quando a gente fala de operar o cérebro, o paciente aceita numa boa. Quando a gente fala de operar que tem que operar a coluna, você vê nitidamente a vontade deles de sair pela porta. Né? Tamanho o medo e tamanho a mística que existe para a cirurgia de coluna. Mas hoje é muito seguro. Tá? Os bloqueios, eles são procedimentos relativamente simples, né? Onde a gente faz guiado por raio-x, né? Pela radioscopia ou por ultrassom. Né? E a gente vai injetar algumas medicações em determinados pontos da coluna que vão
que o intuito é trazer alívio para os pacientes. Então, normalmente são procedimentos rápidos, né? Legal. O paciente vai embora para casa no mesmo dia, não tem que ficar internado, nada disso. E a melhora já se dá nos primeiros dias, né? E a outra vantagem é que o paciente faz um procedimento no dia seguinte ele pode voltar ao trabalho. Que legal. Ele pode praticar o esporte dele, né? Até os pacientes perguntam para mim, doutor, eu posso voltar, mas eu posso já jogar bola no final de semana? Eu falo assim, é para isso que nós estamos fazendo. Né? Legal. E o bloqueio é mais para o quadro crônico, não agudo, ou também no agudo pode ser? No agudo também funciona. Também, legal. No agudo também funciona. Tá? Muitas vezes, por exemplo, lembra que eu falei para você sobre a diferença de protusão e hérnia? Né? A dor da hérnia, a hérnia é quando o disco sai. E a dor da hérnia é por compressão. Sim. A hérnia comprime o nervo. Se eu não for lá e tirar, não vai resolver. Sim. Mas a dor da protusão é diferente. Quando você tem a protusão, você rompe o ânulo do disco e você não tem compressão, mas você libera muita substância química ali. Sim. Então você tem uma dor de origem mais inflamatória química. Então, para esses casos onde você tem protusão, o bloqueio é excelente. Legal. Excelente, porque você vai jogar a medicação ali no ponto da dor. Bom, gostaria que você deixasse um recado, tá? Para os pacientes que têm dor lombar, quadro crônico ou mesmo agudo. Qual que é a sua dica para esses pacientes? Como eu disse, né, eu acho que assim, lombalgia é uma coisa muito prevalente e a gente não pode negligenciar os efeitos dela. Então, assim, adotar um estilo de vida, fazer atividade física, reservar algumas horas da semana para você poder fazer atividade física e nos casos onde você precisa tomar medicação, tomar corretamente. Né? Tudo no intuito de evitar a cronificação disso aí, porque depois que cronifica a coisa muda de patamar e fica bem mais difícil o tratamento. Eu falo igualzinho para os meus pacientes com cefaleia. Depois que cronifica, o negócio dificulta, fica complicado. Você não consegue fazer um step back, você não consegue voltar. Né? Então você tem que recomeçar num outro nível de tratamento. Evitar. Gustavo, brilhante. Muito obrigado por tudo. Obrigado por você ter vindo, por ter conversado sobre lombalgia, algo tão prevalente. Tive uma aula aqui, aprendi muito. Tá? Muito legal. Obrigado novamente pela participação. Eu que agradeço. Estou à disposição sempre que você precisar. Né? Se vocês quiserem mais algum tema que o Gustavo responda, coloque aqui no canal, faça perguntas que eu vou orientar, vou pedir para o Gustavo me ajudar se eu não souber responder. E também temas para a gente conversar no futuro. Fiquem à vontade para sugerir. E de novo, espero vocês semana que vem, ok? Grande abraço!